Salmo 142. Chama, Deus, que a tua vida Logo mudará. logo mudará. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida, Te libertará. te libertará. A verdade e a vida. A verdade e a vida, Ele quer te dar. Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, Te libertará. te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance Sua chance, sua vida pode se acabar. pode se acabar. Ele cura a Ele ferida. cura a ferida, Te te libertará. libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Graças a Deus. Olhe para mim. Depois nós vamos ler aqui esse salmo e dividi-lo em 3, podemos dizer, atitudes. Mas antes eu quero que você preste atenção para você compreender como você deve se proceder, principalmente se você estiver vivendo situações assim. É importante lembrar da história de Davi. Davi, ele, com 12 anos, ele teve a fé para enfrentar o gigante Golias. Saul era o rei de Israel naquela época. Saul já estava espiritualmente caído. Deus já estava rejeitando Saul por causa do seu coração, desobediência. Ele foi caindo. E Davi, com o objetivo de honrar a Deus, Davi não aceitou ver o povo de Israel sendo afrontado pelo gigante, e ele, na sua fé em Deus, ele decidiu enfrentar aquele desafio. Ele venceu o desafio. Deus o abençoou. Quando Davi retornou daquele desafio, as mulheres do povo de Israel, alegres com a vitória, elas começaram a cantar, dizendo que Saul venceu milhares, matou milhares, mas Davi venceu dezenas de milhares. Aquela canção, ela soou de uma maneira muito ruim para Saul, porque é como se estivessem dizendo: Davi é mais vitorioso do que Saul. E a partir dali, o coração de Saul foi se enchendo de inveja, de ódio, inveja, ódio. Aquilo foi crescendo. Passados alguns anos, Deus mandou ungir Davi como rei de Israel, mas ele não assumiu o reinado. Saul continuou reinando o país, e Davi, mesmo tendo a unção determinada por Deus para ser rei, ele continuou vivendo lá nos seus desertos, nas suas lutas. Mas à medida que os anos foram passando e Saul foi decaindo espiritualmente, essa inveja, esse ódio foi crescendo. Ele começou injustamente, ele começou a perseguir Davi. Davi, por quase 14 anos, ele viveu debaixo dessa perseguição. Quase 14 anos
sendo perseguido pelo rei injustamente. Ele não fez absolutamente nada contra Saul. E essa perseguição foi aumentando, se estendendo, piorando, até que chegou um momento que o rei Saul escolheu 3.000 homens da elite do seu exército para caçar Davi como se fosse um animal. Ele chegou num ponto de colocar 3.000 homens para caçar Davi como se fosse um animal, e com o passar dos anos, aquela perseguição permanecendo, né? Davi teve momentos difíceis, e esse Salmo 142 é um dos salmos escritos para relatar essa situação que ele viveu. E nessa perseguição difícil, que durou quase 14 anos, Davi chegou um momento que ele se tornou como se depressivo com aquilo, e ele entrou numa caverna, não apenas para buscar uma segurança, se proteger, mas ele entrou naquela caverna que ficou conhecida, caverna de Adulão. Ele entrou naquela caverna porque estava absolutamente depressivo. Ele queria se isolar, ele queria se esconder. Você sabe que uma pessoa depressiva, de uma maneira geral, quando a pessoa está depressiva, ela quer se esconder, ela quer se isolar, ela quer fugir de tudo e de todos, né? Você sabe que é importante a gente lembrar que existem várias causas, né, para depressão. Às vezes uma pessoa sofre de depressão por um problema orgânico, biológico. Às vezes, nem todas, mas, por exemplo, mulheres, na época da menopausa, no período da menopausa, elas entram em depressão. Às vezes, mulheres, após um parto, ela entra em depressão. Então, existem depressão, problema de depressão, às vezes por uma questão orgânica, biológica, a pessoa entra em depressão. Existe depressão que acontece por causa do pecado, né? O Salmo 32 mostra isso. O próprio Davi, no período que ele pecou, adulterou e mandou colocar o marido da mulher, da sua amante, na frente da guerra, Davi cometeu esses pecados naquele período, e ele quis esconder de Deus, ele achou que podia esconder de Deus. Aquele pecado lhe trouxe muitos males, além de uma depressão profunda. Então, o Salmo 32 mostra isso. Aquela depressão que ele viveu foi consequência daquele pecado, até que ele se arrependeu, confessou, se arrependeu e se levantou. Então tem gente por aí que sofre de depressão, e às vezes a causa da depressão por causa dos pecados que a pessoa pratica. Tem gente com um problema de depressão que às vezes é por causa de uma opressão maligna. Então tem gente com depressão, e o problema da pessoa é espiritual. A oração para expelir aquele espírito imundo vai livrar a pessoa da depressão. E existe depressão que ocorre com muita gente por causa das circunstâncias, problemas, adversidades, momentos difíceis, situações às vezes difíceis demais, e a pessoa às vezes entra numa depressão. A gente tem um exemplo de Elias, que depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal, ele acreditou que todo o povo de Israel ia se converter, e aquela frustração de ver que o povo não se converteu, aquilo lhe trouxe males, e depois ele foi ameaçado pela mulher do rei E Elias, de repente, ele sai
de um dia, de uma vitória extraordinária. De repente, no outro dia, ele vê que o povo não se converteu, aí vem a mulher, ameaça tirar a vida dele, ele sentiu medo, entrou numa depressão. Moisés passou um momento difícil. Então, existem exemplos na Bíblia de pessoas que entraram em depressão, inclusive homens de Deus, que entraram em depressão por causa de uma circunstância difícil que aconteceu. Então, quando um pastor diz, não, o cristão não pode ter um problema de depressão, porque se ele tiver, está endemoniado, e ele acha que a depressão é só demônio, ele está absolutamente desequilibrado na sua visão. Existem várias causas, é importante aprender isso. Então, tem problema biológico, orgânico, não aconteceu circunstância nenhuma, não foi por causa de pecado, não foi por causa de demônio. Às vezes um problema no organismo leva a pessoa a sofrer depressão, vai ter que evidentemente tratar, vai ter que também usar a fé, evidentemente, né? Tem depressão que é espiritual, há um espírito maligno na vida de alguém que não está liberto, e a pessoa pode ter um problema de depressão por causa de um demônio. Tem depressão que acontece por causa de pecado. Então tem gente que vai pecando, aquilo vai provocar não só a morte espiritual da pessoa, ela vai morrendo espiritualmente. O pecado traz a morte, mas também tem gente com problema de depressão, e o Salmo 32 deixa muito claro. Mas tem depressão que acontece por causa das circunstâncias, uma situação grave que se viveu, uma situação difícil que se está enfrentando. Então, voltando aqui, o que fez Davi? Anos e anos vivendo debaixo de uma perseguição. Ele era uma pessoa de fé, mas aquilo foi lhe trazendo desânimo, cansaço, e aí Davi se tornou como se depressivo, e ele então encontrou a caverna, e ele entrou nessa caverna não só para se proteger, mas ele entrou para se isolar, porque estava depressivo. A pessoa depressiva, normalmente, ela quer fugir de tudo, de todos. E o que aconteceu? Dentro daquela caverna, depressivo, querendo se isolar de tudo e de todos, começaram a vir homens endividados para dentro da caverna. Imagina-se que Saul, ele aumentou os impostos para oprimir o povo. Muitos se tornaram endividados, e muitos homens endividados começaram a entrar naquela caverna também. Homens que estavam em aperto, passando por momentos difíceis na vida, começaram a entrar naquela caverna. E homens que estavam, de certa forma, desgostosos da vida. Aqueles homens, eles foram entrando na caverna, e eles foram como se esperando de Davi alguma coisa. Então você imagina a situação de Davi. Ele já estava há anos sendo perseguido, estava querendo se isolar como se isolou para dentro da caverna, querendo fugir de tudo e de todos por causa do seu estado emocional. E de repente vem para o meio dele um monte de gente derrotada, gente endividada, gente desgostosa da vida, gente em aperto. Então a pessoa, por exemplo, existem pessoas que às vezes elas vivem isso, elas estão enfrentando uma guerra tremenda. Às vezes a pessoa está depressiva, está desanimada, está para baixo, está no chão, e de repente ainda pessoas com problemas vêm para o meio dela, para o lado dela, se aproximam dela. Então a pessoa fica numa condição extremamente mais difícil. Por quê? Porque ela já está na guerra dela, ela está gemendo, ela está querendo fugir de todo, se isolar, se esconder. Aí de repente Davi viu aqueles homens vindo para dentro da caverna, como se fosse também encontrar ali um apoio nele, e juntaram-se
de início 400 homens. Quem eram esses homens? Homens endividados, que estavam em aperto, homens que estavam desgostosos na vida, gente que veio só trazendo mais problemas, não veio gente para ajudar a levantar. E às vezes isso acontece, às vezes a pessoa está numa guerra tremenda e ainda vem, se aproxima dela pessoas para lhe trazer mais problemas, mais aflições, mais lutas. Mas o que fez Davi? Davi tomou algumas atitudes importantes que lhe trouxe uma mudança muito grande, e é isso que diz o Salmo 142. Então, olhe um pouquinho para mim. Nem toda situação se pode dizer, é depressão, né? Qualquer coisinha que a pessoa, estou depressivo, estou deprimido. Nem todas as situações. Mas o cristão, ele pode atravessar momentos assim, ele pode viver situações assim, e ele precisa saber, evidentemente, caminhar para sair daquilo. Ele não pode aceitar que aquilo permaneça, que aquilo continue. Se, evidentemente, a pessoa está com depressão, consequência do pecado. Então, o caminho principal é confessar e se arrepender. Está com uma depressão por causa de um problema orgânico, biológico. Vai precisar, evidentemente, de um médico, de um tratamento também, mas não é o mais importante. Precisa, mas tem um lado da fé que tem que caminhar, tem que tomar atitude pelo lado da fé. A pessoa não está liberta. Existem alguns casos assim, de pessoas não libertas espiritualmente, e que muitas das vezes o problema da pessoa está ocorrendo uma depressão por um problema espiritual. Então ali é a oração de libertação, evidentemente, o mais importante, para que a pessoa venha se libertar. Mas eu quero falar, acima de tudo, daqueles que entram muitas das vezes numa depressão por causa das lutas, problemas, adversidades, circunstâncias contrárias. Passou por um momento difícil, alguma coisa muito forte que jogou a pessoa naquela situação. Você tem que saber caminhar. Então o Salmo 142 diz assim, eu vou ler aqui primeiro, depois eu explico o que se deve fazer, a direção que se deve tomar. Eu vou ler o Salmo todo, depois eu explico. Versículo 1: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me oculta uma armadilha. Olha, ele está falando com Deus. Ele diz, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que se interesse, que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são fortes, são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém? Então, olhe um pouquinho para mim. Então, existem, por exemplo, cristãos, são sinceros, são fiéis a Deus, estão libertos, não estão, muitas das vezes, com um problema orgânico, não estão espiritualmente oprimidos por demônios, estão libertos. Mas às vezes o cristão, ele, por passar por uma situação
de repente muito forte, ou por ele de repente deixar de caminhar na fé, de se manter na fé, por olhar muitas das vezes as circunstâncias, é uma impossibilidade aqui, é um problema que surgiu ali, é uma circunstância contrária que ele não consegue mudar com as mãos ali. De repente ele se vê diante de adversidades e ele vai se deixando levar por suas emoções, ele vai se deixando levar pela tristeza, o desânimo. Daqui a pouco ele começa a temer o problema, a temer as circunstâncias, a temer dificuldades. De repente ele vai se deixando dominar. Daqui a pouco existem cristãos que estão completamente depressivos. E é importante dizer que para alguns casos, algumas situações, a pessoa vai ao médico, toma um medicamento, mas isso não é garantia de que aquele medicamento vai curá-la daquilo. O medicamento, dependendo, pode ajudar em alguma coisa, dependendo. Às vezes tem casos que até piora a situação da pessoa, é a realidade. Tem gente que se vicia, que vive dopado e não vence aquilo. Então, às vezes precisa-se procurar uma orientação médica, sim, precisa. Mas o cristão que está vivendo numa situação de depressão, porque olhou as circunstâncias, se deixou levar por uma situação grave, se deixou levar por um problema, começou a temer circunstâncias, situações e foi se deprimindo, ele precisa saber reagir. Ele precisa saber reagir, porque a pessoa numa condição de depressão, depressiva, porque, por exemplo, está olhando circunstâncias, enfim, numa situação de depressão, a tendência é a pessoa ir decaindo a cada dia, vai se tornando negativa. Às vezes conhece a Bíblia, mas vai se tornando negativa, não consegue manter a fé, não consegue ver nada positivamente, não consegue ver nada por meio da fé, não consegue crer naquilo que Deus pode fazer. Há pessoas completamente negativas porque estão depressivas. Então, negativa na maneira de ver, negativas na sua linguagem, negativas na sua postura, e vai às vezes se escondendo, fugindo, se isolando. E normalmente a pessoa num estado desse, ela pode estar rodeada de pessoas, não adianta nada, ela vai se sentir sozinha do mesmo jeito, ela vai se sentir como se não tivesse ninguém ao redor dela. O negócio precisa ser resolvido. Então Davi estava numa situação difícil nesse aspecto, porque ele entrou para se esconder, mas ele também entrou para se isolar. E para piorar a situação dele, aparece um monte de gente derrotada, um monte de gente fracassada, tudo homens endividados, homens desgostosos da vida, homens que estavam em aperto. Quer dizer, você imagina a situação dele, né? Pô, eu estou aqui numa guerra tremenda, entrei aqui, estou desanimado, cansado, está depressivo, e de repente você vê ao seu redor centenas de pessoas que vêm também trazendo derrotas, um coração derrotado, negativo, homens que também estavam querendo, de certa forma, se isolar para viver ali dentro da caverna. Mas no meio de tudo isso, Davi tomou algumas atitudes. E o cristão, importante, não pode ficar vivendo. Quando a gente diz, olha, nós temos emoções, Deus nos criou, as emoções têm as suas importâncias, os sentimentos têm as suas importâncias, Deus nos criou assim.
mas nós não podemos nos deixar dominar pelos sentimentos e emoções. Nós temos que aprender sempre a colocar a fé. A fé não é uma emoção, a fé não é um sentimento. A fé, ela é definida como certeza que nós adquirimos através da palavra de Deus. Então nós temos que aprender a colocar a fé sempre acima das emoções. Uma pessoa depressiva, que inclusive vive se deixando dominar pelas emoções, pelos sentimentos, ora, se bobear, chega uma hora, eu não consigo orar mais, eu não consigo mais buscar Deus, eu não consigo mais ir na igreja, eu não consigo mais crer em nada, eu não consigo mais confiar em nada. Daqui a pouco, se bobear, não tem pregação que produza fruto dentro da pessoa, de tão dominada que ela está. Então, diferentemente das pessoas incrédulas, as pessoas incrédulas, elas, numa situação de depressão, elas tomam determinados caminhos e muitas delas ficam lá anos e anos e anos e anos e anos, às vezes vivendo na dependência de remédios, e às vezes o estado da pessoa nunca muda, só piora. Por quê? Porque não tem o aspecto mais importante, que é o aspecto espiritual, a fé em Deus. Então, qual foi, no meio de tudo isso, qual foi o primeiro passo que Davi tomou? O versículo 1 e 2: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Qual foi? Olhe para mim, por favor, o primeiro passo que Davi tomou para poder sair daquilo. Ele se lançou na oração. A primeira coisa que ele fez para que começasse a mudar a situação dele é que ele rasgou o coração na oração. E a oração é um remédio poderoso, importantíssimo. Estou depressivo, não tenho vontade de falar com Deus, não tenho vontade de orar, não tenho ânimo para orar. Você vai ter que se lançar na oração. Então vai para a oração, fala com Deus. O que está sentindo? O que está passando? Está enxergando de que maneira? Estou enxergando assim, vai lá, rasga o coração na oração. Isso é fundamental para quem deseja se levantar. Eu repito, alguém numa situação dessa, é pecado, está deprimido, está com depressão, é pecado ir no médico? Não é pecado nenhum. É pecado tomar um medicamento que o médico orientou? Não é pecado nenhum. Só que existem determinadas coisas que, se a pessoa não fizer espiritualmente falando, às vezes ela nunca vence aquilo, mesmo seguindo corretamente, perfeitamente a orientação do médico. Está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Mesmo que ela siga corretamente, mas ela precisa tomar atitudes também. As pessoas incrédulas, evidentemente, não têm esse entendimento. Muitas delas, existem pessoas que estão aí há, anos e anos, nunca saem daquilo. Então, o que Davi fez? Você é um cristão. O que Davi fez? Então, o versículo 1 e 2 fala da sua postura. Ele falou com Deus, ele se empenhou na oração, ele disse: eu derramei e derramo, ele disse assim: derramo perante Ele a minha queixa. Então você que, evidentemente que algumas pessoas, mas ainda que você não esteja, se um dia vier a viver uma situação dessa, espero que não, mas se viver, já tem que saber o caminho que tem que tomar. A oração
Então eu não estou com vontade, não sinto vontade, não estou com ânimo, não. Eu vou orar. Nem que você vai orar sentado, deitado, nem que a pessoa esteja numa situação tão prostrada que não consiga sentar para orar. Nem que seja deitado, eu vou começar a orar. Eu tenho que falar com Deus. Oração, oração, oração. Você se empenha na oração. Então Davi, numa situação gravíssima, desanimado, cansado, anos e anos de perseguição, e foge daqui, foge dali, vai para lá, perseguição durante quase 14 anos. Numa situação muito difícil, ainda vê um montão de gente vindo para dentro da caverna também, no lugar onde ele estava. Então, o que fez Davi? Deus resolveu tudo sem que ele fizesse alguma coisa? Não, isso é importante dizer, porque às vezes a pessoa vai se entregando, tá depressiva, ela vai se entregando, estou falando cristãos, e às vezes eles ficam assim, estou esperando Deus me levantar. Não, tem que tomar atitudes também. Davi não ficou lá prostrado, caído, e esperando Deus levantá-lo. Não, ele teve que fazer a parte dele, e a primeira coisa que ele fez, oração. Então a pessoa precisa orar. É só orar? Não, não é só orar, mas é preciso, eu estou falando do aspecto espiritual, é preciso orar. É preciso orar. Então eu vou falar com Deus, eu vou me empenhar. Eu oro hoje um pouco, amanhã eu oro mais, eu vou orar mais, eu orei de manhã, a oração, ela vai ajudar e muito. Ela vai produzir um fruto, um resultado que vai ajudar e muito, porque a oração, ela produz inúmeros benefícios. Versículo 3 e 4. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho que ando, me ocultam armadilha. No versículo 3, o que fez Davi? 3 e 4, ele disse: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que se interesse por mim. Davi, numa condição depressiva, isso é normal acontecer com quem está depressivo. Ninguém olha para mim, ninguém se interessa por mim, ninguém está interessado na minha situação, ainda que existam pessoas, às vezes tentando ajudar a pessoa, mas a pessoa num estado de depressão, muitas das vezes a visão que ela tem é distorcida. Ali no caso, Davi estava dentro da caverna, sendo perseguido, muitos homens o caçando como se fosse animal. Ao redor dele, de fato, 400 pessoas derrotadas, não tinham nada para acrescentar, nada para dar, nada para fazer, não tinham condições de ajudar em nada. Então ele chega a um ponto e ele fala com Deus: olha à minha direita, não há quem se interesse por mim, ninguém que está se importando com a minha situação. Ele estava numa situação, literalmente falando, daquele jeito. Mas a pessoa, às vezes depressiva, ela tem uma visão assim, ainda que tenha pessoas querendo ajudá-la, levantá-la, erguê-la, mas às vezes a pessoa, por causa do seu estado de depressão, a pessoa vê diferente. Ninguém está se importando comigo, ninguém quer me ajudar, ninguém quer. Essa é a visão que muitas das vezes a pessoa tem, ainda que às vezes tenham pessoas querendo ajudar. E existem casos que a pessoa diz: de fato, às vezes a pessoa ajudou muita gente, tem gente que ajuda muita gente, vê alguém doente, vê alguém em sufoco, vê alguém em dificuldade, a pessoa vai lá e se lança para ajudar. Mas na hora que ela está na guerra, todo mundo cai fora. Tem gente assim, tem gente que vive isso dentro de famílias. Os problemas são trazidos para ela, qualquer problema que existe trazem para ela, e ela corre para ajudar aqui, socorrer ali,
não sei o que ali. Mas na hora que ela se vê em problemas, todo mundo cai fora. Às vezes a pessoa, literalmente falando, ela vive isso. Ela pode dizer: pô, não tem ninguém interessado em mim, no que eu estou vivendo, no que eu estou passando. O que Davi fez? Qual foi a sua segunda atitude importante? Davi começou a crer, voltou a crer no cuidado que Deus tinha para com ele, no cuidado que Deus tinha para com ele. Ele entendeu: não há lugar de refúgio, ninguém se interessa por mim, só pode olhar para a direita, para cá, não tem ninguém se importando comigo. Mas no versículo 5 ele diz: a ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Então a pessoa, um cristão que esteja depressivo por olhar circunstâncias contrárias, por ter vivido um momento difícil, por estar temendo problemas, circunstâncias, se deixando levar por adversidade, ele precisa orar, ele precisa rasgar o coração. Eu vou orar. Ele precisa orar, ele precisa entrar num objetivo de oração. Não é só a pedir solução de problema. Vai lá, rasga o seu coração: Deus, me levanta, me ajuda, estou passando por isso, estou sentindo. Ele precisa se empenhar na oração, mas ele precisa também ter uma visão correta do cuidado que Deus tem para com ele. Então ele primeiro diz: olha, à minha direita ninguém, não há lugar de refúgio. Mas depois, em seguida, ele diz: a ti eu clamo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Aqui Davi agora está olhando, tendo uma visão diferente. Deus tem um cuidado por mim, ainda que ninguém queira ajudar, ainda que ninguém possa ajudar, ainda que ninguém esteja em condições de ajudar, mas Deus tem um cuidado para comigo. Isso são atitudes que a pessoa tem que tomar dentro dela. Não basta apenas a pessoa ouvir, não basta apenas ouvir, a pessoa tem que colocar em prática. Ainda que ninguém queira me ajudar, ainda que ninguém possa me ajudar, ou ainda que ninguém esteja interessado em me ajudar, mas Deus, Ele tem um cuidado por mim. Então quando Ele diz: tu és o meu refúgio, primeiro Ele diz: não há lugar de refúgio, ninguém que se interessa por mim. Mas em seguida, agora Davi está demonstrando uma fé de que ele confia plenamente no cuidado de Deus para com ele. Pô, Deus tem cuidado de mim, há um cuidado da parte de Deus por mim. Porque a pessoa, muitas das vezes depressiva, ela tem uma visão distorcida, ou às vezes correta, em relação às pessoas. De fato, às vezes a pessoa não tem com quem falar, não tem com quem desabafar. Às vezes a pessoa tem um monte de gente ao redor dela, ninguém está se importando com ela, com a situação dela. Às vezes tem pessoas que quer ajudar, mas não consegue, ou às vezes a pessoa vê que ninguém de fato está interessado no problema dela, de fato. Mas quando você crê, não, existe da parte de Deus um cuidado para comigo, ainda que todo mundo tenha virado as costas para mim, Deus tem cuidado de mim. Quando você passa a ter essa visão, muita coisa muda, porque a pessoa que se considerava abandonada, perdida, sozinha, não tem ninguém por mim, não, por Deus está comigo, Deus tem um cuidado para comigo. Então Davi rasgou o coração em oração, Davi passou a crer no cuidado de Deus, e depois ele fez uma coisa importantíssima: ele passou a olhar para o poder de Deus. Porque a pessoa depressiva, ela fica olhando tudo de uma maneira negativa. Se tem problemas, ela vê os seus problemas de uma maneira muito maior do que o que eles são. Se existem dificuldades, ela vê suas dificuldades de uma maneira muito maior. A pessoa às vezes duvida:
de uma palavra que ouve, não crê numa promessa, não crê que Deus pode reverter uma situação, não crê que Deus pode transformar a situação, porque está para baixo, está prostrada, está no chão. O que Davi fez? Davi começou a olhar diferente, olhou para o poder de Deus. Versículo 6: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Não estava fingindo diante de Deus, me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém? Davi, o que fez? Eu vou olhar para o poder de Deus, olhar para o poder de Deus. Então você precisa, se estiver vivendo esse tipo de coisa, você precisa focalizar o seu coração, os seus olhos no poder de Deus, o que Deus já fez, no que Deus pode fazer, no que diz a Bíblia que Ele fez, no que está escrito, no que Ele pode realizar. É preciso olhar para o poder de Deus. Esse Davi, que entrou na caverna para se esconder e se isolar, caído, prostrado, desanimado, lá embaixo, depressivo, ele se levantou, e depois ele começou a liderar aqueles homens derrotados. Ele liderou aqueles homens que eram endividados, desgostosos da vida, que estavam em aperto. Aqueles homens derrotados, que entraram na caverna derrotados, eles foram liderados e treinados por Davi, e eles vieram a se tornar valentes de Davi. Aqueles homens também saíram daquela situação, porque Davi se levantou e pôde ajudá-los. E aí você já sabe, um cristão, não precisa ser um cristão, mas um cristão prostrado, derrotado, abatido, depressivo, ele não consegue se manter de pé. Para ele, como é que vai ajudar os outros? Não dá, não tem condições. Então é preciso que a pessoa esteja de pé, para que você possa ajudar os outros a se levantar. Davi entrou lá prostrado, fundo de poço, mas ele se levantou, e se levantou de tal forma que ele pôde ajudar aqueles homens. Aqueles homens não ficaram, não permaneceram prostrados, caídos, derrotados. Eles foram liderados por ele e tomaram outro rumo de vida. Então eu quero fazer uma oração. Deixa eu ler aqui rápido alguns versículos para a gente orar. 1 Samuel 22, para a gente poder orar e buscar a presença de Deus. 1 Samuel 22, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com eles uns 400 homens. Então Davi, primeiro, evidentemente, ele precisou se levantar, e depois ele foi e se tornou líder daqueles homens e ajudou aqueles homens a se levantar. Então tem muitas pessoas por aí, evidentemente prostradas, espiritualmente caídas, emocionalmente, psicologicamente caídas também. Muita gente por aí num estado não só espiritual, mas emocional, depressivas, caídas. Ora, como é que alguém caído, prostrado,
vai conseguir levantar alguém? Difícil. É preciso primeiro que a pessoa se levante, que a pessoa se erga, para que ela possa inclusive ter condições de ajudar outras pessoas a se levantar. Tem gente por aí caído, prostrado, tentando levantar os outros. Não dá, não tem condições. A pessoa está caída, prostrada. Então eu quero, antes da gente buscar a presença de Deus, fazer uma oração. Eu não sei quantas pessoas, tem como saber, nem imagino quantos aqui estejam passando por isso. Estão depressivos, para baixo, prostrados emocionalmente, no coração, na mente, porque está olhando circunstâncias, passou por uma coisa difícil, enfim, você está aí, de repente está vindo à igreja, mas por dentro você está lá embaixo, e de repente está vindo, mas é assim, do jeito que entra, está saindo, e volta para a mesma situação. Às vezes, obrigatoriamente, você tem que cuidar da sua casa, arrumar a sua casa, você tem que ir para o trabalho, tem que ir para o emprego, alguns. Você vai lá na marra, no tranco, fazer o que tem que fazer, mas está por dentro lá no chão. Então não pode ficar esperando que automaticamente Deus levante. Não, a pessoa também tem que tomar atitudes. Eu estou emocionalmente para baixo, eu estou depressivo, depressiva, eu preciso me levantar, e precisa mesmo, porque se essa coisa vai se estendendo, daqui a pouco, se bobear, a fé está aí dentro, mas não consegue viver a fé, porque a pessoa depressiva, você pode falar para ela, tudo é possível que crê. Aqui ela entende, ela até concorda, mas não consegue ter essa fé. Realmente tudo é possível, ela não consegue ter. Ela vai olhar um problema pequeno como uma montanha. Nem aconteceu uma determinada situação, ela já se desespera achando que o pior vai acontecer. Não adianta. Então não adianta ficar só pregando para quem está nessa situação. A pessoa precisa também no coração. Eu repito, tem casos, dependendo da situação, tem casos que a pessoa precisa de uma orientação médica, um tratamento, mas que não quer dizer que vai resolver tudo, não quer dizer que vai resolver tudo. Eu estou falando e pregando sobre aspecto espiritual e dando um exemplo do que ocorreu com Davi, o que ocorreu com ele. E ele, nesse salmo que escreveu, as suas palavras deixam claro que ele estava realmente para baixo demais. Olha, tal, ninguém se interessa por mim, não tem lugar de refúgio, não tenho, quer dizer, eu não acho um lugar para me sentir refugiado. Estava para baixo, mas conseguiu se levantar. E se levantou não automaticamente. Isso que é importante. O cristão está prostrado, aí ele fala, não, automaticamente eu vou me levantar. Não vai se levantar. A pessoa tem que tomar as atitudes são importantes. Eu dizia isso outro dia para uma pessoa, que é preciso tomar atitudes. Não é só ficar esperando que automaticamente aconteça. E às vezes a pessoa vai se viciando emocionalmente, psicologicamente, ela vai se viciando em viver para baixo, ela vai se viciando em viver prostrada, ela vai se viciando em se tornar negativa, em falar negativo, e pensar negativo, ela vai se viciando, aquilo vai só piorando. Tem gente, eu digo cristãos, crédulos não,
que eles vão se viciando com aquilo. Agora parece que ser negativo é melhor do que ser uma pessoa de fé. Agora dizer assim, não vai dar certo não, é muito difícil, é melhor do que dizer não, Deus vai fazer. Agora dizer assim, não, isso aí não tem jeito não, é melhor do que dizer não, Deus vai fazer, porque a pessoa às vezes vai se viciando. E tem muitos cristãos assim, infelizmente, tem cristãos vivendo assim, e eles evidentemente não estão conseguindo se manter de pé. Às vezes Deus coloca diante deles pessoas que estão no chão, precisando se levantar. Às vezes surge no caminho deles pessoas que estão precisando se levantar, mas eles não conseguem se manter de pé para eles. Como é que vai querer levantar alguém se a pessoa está caída? Não vai, não acontece. Então não é uma coisa automática. Ela tem que também tomar uma decisão dentro dela, e ela tem o conhecimento de Deus. Então Davi não ficou ali, não, eu vou me entregar aqui, não, ele foi a Deus. Eu derramo a minha alma aqui perante o Senhor, derrama a minha queixa, rasgou o coração, oração. Não tem ninguém que se interessa por mim, mas começou a crer, não, Deus tem um cuidado para comigo. E depois o que ele fez? Eu vou olhar para o poder de Deus. E no final ele termina dizendo, em outras palavras, muda a minha sorte, e outras pessoas irão te glorificar. E Deus o abençoou. E ele teve condições Deus o usou para levantar 400 homens que eram derrotados. E daqueles 400 homens, Deus fez coisas importantes. Amém? Então é importante entender isso e lembrar que não é automático. Tem cristãos, são cristãos, às vezes já foram ao médico, já fizeram tudo que é exame, não tem nenhum problema em você que provoca essa depressão. A pessoa às vezes não está em pecado, não tem demônio na pessoa. Às vezes a depressão daquela pessoa é porque ela fica olhando circunstâncias, problemas, lutas, dificuldades, e vai temendo, e vai se abaixando, se prostrando, e a fé vai ficando lá para baixo. Não é só desânimo, às vezes se torna uma depressão, e muitas das vezes está faltando uma atitude por parte da pessoa. Então vamos orar, tá bom? Fiquem de pé, vamos falar com Deus, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Caso você esteja vivendo isso, você já sabe o que deve fazer. Os outros dizem, eu não, graças a Deus não tenho esse problema, nunca tive, ou não estou passando, eu já venci. Então simplesmente serve de ensinamento para abençoar outras pessoas. Por favor. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida. Te libertará. A verdade e a vida. Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida. Te libertará. Chame a Deus.
feche os olhos. Caso você esteja vivendo esta situação, comece a falar com Deus que você precisa colocar em prática o que você ouviu. Caso você não esteja vivendo isso, esteja firme na sua fé, emocionalmente falando, firme. Agradeça a Deus por você estar de pé, firme. Adore a Deus, glorifique a Deus, adore a Deus. Davi entrou na caverna para se esconder e também se isolar. O momento era extremamente desanimador. Não havia força, havia desânimo, tristeza, solidão, depressão. E de repente ele vê homens chegando, trazendo suas mazelas, suas dores, seus sofrimentos. E a situação dele tornou-se mais difícil, por estar rodeado de homens derrotados, aflitos, em aperto. Mas ele soube reagir. Ele rasgou o coração diante de Deus. A oração lhe serviu como um grande e poderoso remédio, um remédio poderoso, porque a oração fortalece, produz muitos benefícios. Davi também lembrou-se e conseguiu confiar nos cuidados de Deus para com ele. Por isso está escrito que devemos lançar diante de Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Mesmo que estejamos sozinhos, e mesmo que na realidade, literalmente falando, não houvesse ninguém que se interessasse por nós, ou que quisesse nos ajudar, nós precisamos lembrar e confiar nos cuidados de Deus. O mesmo Davi confessou dizendo: ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Nós não estamos sozinhos. Se o nosso coração está voltado para Deus, Deus está conosco. Ele não desampara, não abandona aqueles que se voltam para Ele. Davi olhou e confiou nos cuidados de Deus. E em seguida começou a olhar para o poder de Deus, para aquilo que Deus pode. E isto devemos fazer constantemente, todos os dias. Ao invés de olharmos circunstâncias, precisamos olhar para o poder de Deus. E ele se levantou, ele conseguiu se erguer de tal maneira que tornou-se líder daqueles homens e os abençoou grandemente. Ó Espírito Santo, eu não sei quantas pessoas
estão precisando se levantar, porque se encontram depressivas, porque estavam olhando circunstâncias, por isso desanimadas, prostradas, abatidas, querendo se isolar, quem sabe. Que o Senhor levante, venha ajudá-las a se levantar, que elas possam dar ouvido à tua voz, Senhor, ouvido à instrução da tua palavra, e comecem a se levantar, e que através delas o Senhor possa levantar outras que estão por aí prostradas, que assim como Davi foi usado para levantar aqueles homens, que elas também, Senhor, sejam usadas para levantar outros que estão por aí prostrados. Abençoe o teu povo, nós te glorificamos. Agradeça a Deus, glorifique a Deus, adore a Deus, confesse para Ele que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu lugar de refúgio, como disse Davi, que Ele é a sua força, a sua fortaleza, o seu amparo, a sua rocha. Ó, Tu és o nosso Deus, o nosso lugar de refúgio, o nosso amparo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis ou sejam impossíveis. O Senhor é Deus, é grande, é poderoso. Sim, não há nada que lhe seja difícil, nada que lhe seja impossível. O Senhor é Deus, o Senhor é aquele que dá ordens às estrelas, e todas elas saem bem contadas, e quando o Senhor chama cada uma delas pelo nome, elas voltam, porque o Senhor é grande em força e forte em poder. Sim, nós te adoramos. Tu és o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Tu és Deus, nas tuas mãos está a força e o poder, não há nada que lhe seja impossível. O Senhor é fiel, é Deus, é grande, é poderoso. Venha, ó Espírito Santo, e ajude aqueles que precisam se levantar, a começar a se levantar. Venha, Espírito Santo, e fortaleça ainda mais aqueles que se encontram fortes. Venha, Senhor, e dê a eles o entendimento de que a tua vontade é nos usar também para ajudarmos outros a se levantar. Sim, Senhor, dê a eles a certeza de que não precisamos temer, não precisamos nos espantar diante das circunstâncias que este mundo apresenta, porque o Senhor é o nosso Deus. Engrandecido seja o nosso Deus. O Santo, aleluia. Os anjos Prostram-se a ti, e os anciãos lançam suas coroas e cantam. Tu és digno de tudo. Aleluia. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. 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 Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para E ti. tudo é para ti. Tua é a glória. Tua é a glória. Levante as mãos. Tu és digno de tudo.
Tu és digno de tudo. Levante as mãos e cante para o nosso Deus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Põe as mãos no coração. Adore a Deus. Agradeça. Confesse que você crê no cuidado que Ele tem para com você. Não estamos sozinhos, ainda que humanamente falando estivéssemos sozinhos, mas nós temos o Senhor como nosso Deus. Ele disse: não vos deixarei, nem vos abandonarei. Deus está com aqueles que estão voltados para Ele. Não há nada que lhe seja impossível. Ele disse: agindo eu, quem o impedirá? Não há nada que ele não possa transformar, reverter. Mas é preciso crermos em seu cuidado. E é preciso mantermos o nosso coração, os nossos olhos voltados para o seu poder, para a sua grandeza. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, e junto com ele, ele nos concedeu todas as coisas. Digno é o Senhor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, e venha, Espírito Santo, levantar, ajudar a levantar aqueles que entraram aqui precisando se levantar, que se levantem espiritualmente, que se levantem emocionalmente, que se levantem, Senhor, de fato, de verdade, para glorificá-lo, e que através deles vidas sejam alcançadas. Nós te adoramos, nós te glorificamos de todo o nosso coração. Tu és o nosso Deus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tu é a glória. Tu é a glória. Levante as mãos e cante de todo o coração. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tu é a glória. Diga: nós te agradecemos. O Espírito Santo nos abençoe e venha nos usar também para levantar outros que se encontram prostrados. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Amém. Graças a Deus.